Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Neste mês de fevereiro, conforme eu havia dito na semana passada, nós vamos apresentar para vocês o grande trabalho que é feito aqui no Hospital Odontológico do Instituto Templar. Estamos mais uma vez com a presença do Dr. Sérgio para fazer a abertura aqui, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre odontopediatria, na companhia também do Dr. Danilo Dias Borges, que vai nos contar mais especificamente e falar sobre a importância de cuidar do dente desde a gestação. Então, é todo um trabalho muito técnico, muito rico, muito científico e, para a felicidade nossa, muito eficiente aqui no Instituto Templar. Doutor Sérgio, mais uma vez na nossa companhia aqui, sempre muito prazerosa, e recebê-lo aqui de volta e trazendo informação para a nossa cidade desse trabalho tão rico que pode oferecer aqui para a nossa população. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com você, né, nessa companhia muito gostosa, né, nesse bate-papo muito bom, muito gostoso de ser desenvolvido. E hoje, especificamente, a gente vai estar falando então de odontologia materno-infantil, que é aquela odontologia que a gente já inicia os cuidados já com a grávida, né? Então hoje a gente vai procurar esclarecer alguns mitos, né? Se a grávida pode ou não pode fazer tratamento odontológico, tem muito isso. Falar também sobre que cuidados o bebê precisa receber, né, em termos odontológicos. E para desenvolver esse trabalho, então nós montamos um serviço de materno-infantil, né? Temos hoje a felicidade de contar com o apoio do Dr. Danilo, né, que é um profissional assim, extremamente capacitado, né, e muito experiente nesse segmento. Ou seja, uma experiência que vai de cuidar desde a grávida até fazer todas as intervenções no bebê. E interessante que é um trabalho que ele dá continuidade por toda a infância. Sim. Então vai acompanhando todo o desenvolvimento da face da criança, acompanha toda a cronologia de erupção dos dentes e fazendo dessa maneira se torna uma odontologia muito simples, muito focada na prevenção, ou seja, através da observação desse profissional, você vai evitar problemas futuros para o seu filho. Claro. Né? Então é uma odontologia que a gente admira, né? Admira porque ela vai produzir pessoas, né? Vai proporcionar às pessoas uma dentição perfeita no futuro. Né? Então nós temos aí o privilégio de contar com o apoio do Dr. Danilo. E hoje, assim, bastante contente por ele estar aqui e poder esclarecer as dúvidas da nossa população. É muito comum a gente ouvir falar do corpo de uma maneira geral. E o dente era a última coisa que se pensava, né? E assim mesmo, só quando já estava estragado que se cuidava. E hoje, esse tipo de tratamento preventivo, ele é preciso realmente de levar muita informação, porque é uma situação bastante nova, né, doutor Sérgio? Ela é bastante nova, no sentido assim de juntar todas as informações, né, para que você possa utilizar essas informações já antes do nascimento do bebê. Ou seja, ter um conhecimento de como realmente funciona a gravidez, né, saber que medicamentos a grávida pode usar, em que tipo de procedimentos odontológicos ela pode fazer, que riscos ela vai estar exposta ou não, para que se tome as precauções, né, para que a gente venha a ter uma mãe feliz, né, e também um bebê com uma condição de ter uma dentição perfeita futuramente. Muito bom. E aqui dentro da clínica, vocês têm assim, condição desse tipo de atendimento, cadeiras especiais, tem todo a condição desse tipo de atendimento? Sim, é uma metodologia onde nós temos tanto assim os recursos técnicos como a parte também humana, né? E tendo essa associação para que a gente possa atender e manipular da forma adequada, por exemplo, um bebê de recém-nascido, um bebê que não esteja conseguindo mamar, né? E de repente um procedimento odontológico que vai resolver o problema do bebê e também um problemão para a mãe, né? Claro, claro. Muito bom. Nós hoje vamos fazer esse primeiro bloco só com essa introdução do Dr. Sérgio, que nós já vamos passar para o segundo bloco na companhia do Dr. Danilo, então, para que ele possa trazer informações mais objetivas e mais técnicas
dessa orientação, principalmente para as mamães que estão aí se preparando para receber seus futuros bebês, né, doutor Sérgio? Isso mesmo. Doutor Sérgio, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira passar essa informação antes da gente passar para a companhia do doutor Danilo? O doutor Danilo ele vai esclarecer várias dúvidas, né? Vai pontuar várias situações. Infelizmente o nosso tempo é um pouco reduzido para esclarecer de forma total, assim, né? Tudo que a mãe precisaria estar sabendo. E já antecipo que a clínica, né, o hospital está à disposição para oferecendo esse serviço para todas aquelas mulheres que querem engravidar, né? É importante, estão grávidas e aquelas também que já têm os seus bebês recém-nascidos. Muito bom. Obrigada, doutor Sérgio. Nós vamos passar então para a companhia do doutor Danilo, agora no segundo bloco, e o doutor Sérgio já passou essas informações, mas na semana que vem ele estará conosco novamente, abrindo mais um bloco e trazendo novas informações nessa área tão importante que é a odontologia. Eu Poços de Caldas está de parabéns depois desse presente que vocês nos ofereceram para a cidade. Obrigada, doutor Sérgio. Muito obrigado. Até a semana que vem. Obrigada. Continuem conosco e voltamos já no segundo bloco. Pois é, minha gente, eu fiz uma parceria nova, essa parceria de sofisticação, que é com a Mara e a Ana. São duas meninas graciosíssimas, duas jovens, que tem a loja Cacau, ali na rua Rio de Janeiro, número 26. Hoje eu estou vestindo uma blusinha de seda, linda, maravilhosa, gostosíssima. Elas têm um olhar bem sofisticado mesmo para uma roupa com requinte. E tem outra coisa, preços excelentes. Dá uma passadinha lá. E elas trabalham também com acessórios de uma delicadeza, de uma sofisticação que vale a pena conhecer, com preço, gente, maravilhoso. Passa lá na Cacau, ali na rua Rio de Janeiro, 26. Bem, estamos voltando agora no segundo bloco do programa Motivos para Viver. Hoje, como nós estamos falando aqui do Instituto Implar, e falando especialmente de odontologia materno-infantil, né? E agora, na companhia muito prazerosa, bem-vindo ao nosso programa, do Dr. Danilo Dias Borges. Dr. Danilo, que tem a sua residência fixada em Varginha, mas que também participa aqui da clínica com o Dr. Sérgio, né? Sul de Minas está bastante rico aqui, com gente bastante interessante. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Dr. Danilo, que se especializou e, como sempre, Dr. Sérgio se cerca de pessoas altamente competentes em odontologia materno-infantil. O Dr. Sérgio já nos explicou no primeiro bloco o que significa essa odontologia materno-infantil. Então, nós vamos começar fazendo uma pergunta que acho que ela interessa para quase toda gestante. Dr. Danilo, a gestante pode fazer tratamento dentário? A gestante pode sim receber um tratamento odontológico. Tem que se entender que a gestante não está numa patologia, sim num momento especial da vida dela. É claro que tem que ser um atendimento também especial para isso, e com profissionais que tenham capacidade ou tenham recursos, né, para se fazer esse tipo de atendimento. O preparo adequado, né? Porque se a pessoa não tiver esse conhecimento mais profundo, porque hoje as especialidades, elas têm se aprofundado muito tecnicamente, né, doutor Danilo? Mesmo. De encontro também, como é a área médica, a área odontológica também, ela se especializou, não é isso? Então, para gestantes também, nós temos os profissionais que são capacitados para se fazer esse tipo de atendimento. É claro que, às vezes, um clínico ele não vai ter essa noção atualizada de como se fazer esse atendimento. Então, o interessante, né, o que é indicado, que se procure um profissional que seja especializado nessa área. E por que a gestante deve procurar o médico especializado na odontologia pediátrica? Porque se o bebê ainda nem tem dente, o dente vai nascer depois. Como que funciona isso fisicamente no organismo feminino? Sim, a gestante passa por algumas mudanças, né, no seu corpo nessa época, principalmente mudança hormonal.
Dois hormônios estão elevados nessa fase da gestação, o estrógeno e o progesterona. Esses hormônios eles podem interferir na parte periodontal, ou parte gengival dessa gestante, causando às vezes uma irritação, levando até uma inflamação gengival. Essa inflamação gengival, muitas vezes, pode até levar que essa gestante tenha um parto prematuro. Com isso, todo parto prematuro normalmente vem um bebê de baixo peso. E nós sabemos os riscos de um bebê de baixo peso. Ele tem que, às vezes, ficar, alojado numa UTI neonatal. E os riscos, né, dessa criança ser prematura. Então, um dos pontos fundamentais e importantes que essa gestante receba esse tratamento, um atendimento ou uma avaliação, para que não se ocorra essa doença periodontal ou doença gengival, podendo levar a este problema. E também existe um conceito que quando a mulher está grávida, ela tenha mais lesões cariosas, mas acontece que os hábitos delas que mudaram, o hábito dela que mudou, né? A parte sua de higiene, a parte de dieta, ela está modificada. Com isso também alguns problemas dentários podem advir nessa época. Então é importante essa orientação. E a partir de que mês, de quando? Porque geralmente a mulher ela tem a consciência dessa mudança do corpo lá pelo 3º mês de gravidez, né? Que nossa mãe, faz tempo que eu já passei por isso, mas essa coisa feminina, esse primeiro momento, eu acho que é o momento assim da consciência, do famoso cair a ficha, né? E a partir de quando que a mulher deve buscar esse tipo de tratamento? Que fique bem claro que a gestante pode receber o tratamento odontológico durante toda a gravidez, todas as fases, mas existe uma fase ideal, que é da 13ª à 27ª semana, que é no 2º trimestre da gravidez, que é uma fase mais estável. Agora, caso ela tenha algum problema, algum caso de urgência, tanto no 1º trimestre como no 3º trimestre, não há problema nenhum em receber o tratamento. Mas os tratamentos que a gente chamamos de eletivos, que podem ser programados, o melhor então seria no 2º trimestre da gravidez. E esse caso haja assim necessidade de alguma intervenção mais séria, hoje em dia já existe recurso para esse tipo de atendimento? Sem dúvida, os recursos eles estão aí para que a gente possa utilizá-los. Exemplo, né? Caso a gestante necessite receber um tipo de anestesia, nós temos os anestésicos apropriados para essa fase da gestação. Se ela precisar receber alguma medicação, nós também temos os medicamentos que são indicados, que podem ser indicados nessa fase. Existe um conceito também que a gestante não pode receber radiação, né, com radiografias. As radiografias só se estritamente necessário que nós vamos fazer. E caso haja necessidade, nós vamos fazer com avental de chumbo, protegendo, né, a gestante do ventre da mãe, né? E protegendo o bebê. Essa é a importância de uma qualidade de atendimento como existe aqui hoje no Instituto Implar, né? Porque tem já todo esse recurso, além da qualidade do profissional, do conhecimento, da técnica, existe também essa qualidade da possibilidade desses recursos, né? Sem dúvida, o Implar nos proporciona toda a parte de estrutura, né, parte técnica que nós possamos utilizar desses recursos para o atendimento dos nossos pacientes. Doutor Danilo, é muito comum a gente ver o medo da gestante ainda hoje, né? Nós, a semana passada, até comentamos bastante a respeito do medo que as pessoas ainda têm dessa herança do medo do dentista, né? E todos esses mitos envolvendo, até porque no passado recente havia mesmo alguns riscos, né? Mas hoje em dia, como que fica fácil para a gente convencer, para a gente mostrar para a gestante essa superação desses problemas, principalmente do medo, né? Sim, o tipo de atendimento ele mudou muito, né, nos últimos anos. E esse vínculo entre família, entre paciente e o profissional, se ele já inicia nessa fase de gestação, vai perdurar para o seu filho, o seu bebê depois, para o resto da vida. Então, nós vamos trabalhar com essa gestante também pelo lado psicológico, né, desse lado de tranquilidade, para proporcionar a ela um tratamento adequado. E ela vai perceber com isso que o tratamento odontológico não tem
tanto problema assim, em termos desse medo existente. E muitas vezes esse medo que ela já vem anteriormente pode levar até problemas até para o seu bebê. Então nós sabemos muito bem como lidar com esse tipo de atendimento. Por ser odontopediatra, nós trabalhamos muito com psicologia. Então essa psicologia nos dá um suporte para esse tipo de atendimento também com a gestante e depois com a criança, com o bebê. Enfim, essa segurança que as pessoas vão sentir vencendo todas essas etapas, porque aparentemente muitas pessoas, porque também a gente não tem obrigação de saber tudo, né? Muita gente pode pensar que a formação do dente da criança é só depois que nasce, quando ela já vem com tudo preparado, ele só vai romper depois do nascimento, mas ele já vem com toda essa formação, daí a importância desse tratamento. Muito importante, porque a parte da dentição já começa a se formar na sexta semana de vida do bebê. Então é muito precoce, é bem no início da gravidez. Então se você já realiza esse tipo de atendimentos, já preservando, né, saúde da mãe na sua totalidade, porque a boca faz parte do corpo humano. Então o que importa é ela estar bem com outra estrutura, mas a boca está com problema. Então se ela estiver com uma saúde total, com isso vai trazer boas consequências para o seu bebê. Doutor Danilo, nós vamos falar, já vamos encerrar esse bloco, passamos muito depressa o tempo, e no segundo bloco, então, nós vamos falar mais especificamente de quando começa, então, o tratamento do bebê mesmo, né? Nasceu e já nasce com o seu dentista cuidando do seu bebê para evitar os problemas maiores na saúde do seu filhinho, que com certeza será bem cuidado. Continuem conosco, que nós voltamos nessa importante entrevista no terceiro bloco. A Gabriela Mus, que está conosco numa parceria agora, é uma fisioterapeuta que trabalha com todo tipo de movimento, com todo tipo de ginástica, principalmente com pilates, e é uma pessoa muito, muito especial. E então eu gostaria que nós fizemos já um programa com ela, e talvez vocês já tenham visto, lembrar da importância de um desenvolvimento permanente do nosso corpo. Pilates realmente é um trabalho maravilhoso. O telefone da Gabriela é 3064 1957 ou 8877 1066. Lembrando que, além dela ter o estúdio dela, onde ela trabalha, e ela faz um atendimento também domiciliar para aquelas pessoas que já têm dificuldade de locomoção, e é realmente um trabalho maravilhoso. Se você precisa ou quer fazer... e tem outra coisa, ela faz uns pacotes, por exemplo, se você tem aquela barriguinha antipática que não está conseguindo dar conta dela, ela faz uns pacotes muito especiais para isso. Dá uma ligadinha para ela e conheça o trabalho da Gabriela. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Bem, estamos voltando agora no terceiro bloco com o Dr. Danilo, que é um dentista especializado no seu bebê. Já pensou que coisa gostosa, né? Saber que hoje em dia nasce o bebê, a gente já pode prever que ele venha a ter uma boca bem saudável, que aliás você, conforme ele já explicou no segundo bloco aqui, já orientou como que a gente já vai cuidar durante a gestação para que esse bebê já venha com essa formação dentária mais saudável. Doutor Danilo, agora vamos falar um pouco mais do bebê mesmo, que já nasceu, né? Já com toda essa orientação. Em que momento que o bebê deve ser encaminhado a primeira vez a um dentista? Bem,
Aqui especializado, é claro. Né? O Implar, ele com certeza ele vai ter, vamos ter parceria com os pediatras, os médicos pediatras, onde se esse médico ele já detecta, ele já perceba alguma normalidade, alguma alteração logo ao nascimento, ele já vai ser encaminhado imediatamente. Caso isso não tenha ocorrido, o ideal é que a partir do primeiro mês de vida do bebê ele já tenha uma avaliação, uma primeira avaliação com o odontopediatra, né, com o dentista, para que nesta primeira avaliação possamos perceber se há ou não presença de alguma anormalidade ou alguma alteração. E diferenças. Sim, alteração normalmente não é uma alteração patológica, não é um problema. É alguma coisa que a mãe tem que ser orientada. Certo. Alguma coisa que vai sumir inclusive espontaneamente. A própria parte de higiene da também, criança. A parte de higiene também. Caso não tenha uma normalidade nem uma alteração, o que vai ser feito nessa primeira consulta? Uma orientação, quais os cuidados, principalmente com a dieta e também com a limpeza da boquinha do bebê, porque o bebê não tem dente ainda, é claro, mas a limpeza bucal ela já pode ser iniciada nessa fase. Por que é importante já iniciar nessa fase? Nós vamos criar um hábito para o bebê e para a mãe, em termos de limpeza, de higiene, que vai perdurar pela vida toda. E a importância dessa orientação técnica, porque muitas vezes a pessoa pensa que é só, enrola uma gazezinha no dedo, passa pasta, põe pasta, não põe, usa, se é abrasivo, se não é, que tipo de... Essa é uma orientação muito importante, né, doutor Danilo? Sim, sem dúvida. Nós temos que ver, são as etapas, né? Enquanto o bebê não tem um dente ainda, é claro, né, os dentes vão começar a nascerem por volta de 8º, 9º mês. Então, nessa fase, é só feita uma limpeza realmente bucal com uma gaze, com água filtrada, né? Essa limpeza, uma vez ao dia, para criar esse hábito, ok? Após a erupção dos primeiros dentes, então, essa limpeza já não pode ser feita apenas uma vez. Ela tem que ser feita após cada alimentação do bebê, principalmente cada mamada. Mesmo que ele estiver no peito da mãe, estiver com a amamentação, porque o leite materno também causa problemas para os dentes. Também tem açúcar, né? Tem, né? E porque o leite materno nós temos o carboidrato que é a lactose, e a lactose é cariogênica, causa cárie, e muitos não sabem, né? Além do que se o bebê não estiver amamentando, for na mamadeira, então com isso os riscos são maiores também. A criança tem essa condição, por exemplo, desse tipo de atendimento. Ela pode ser levada em qualquer dentista, assim, não muito especializado? Bem, o trabalho com criança é um trabalho muito especial, é muito gratificante, mas tem que se usar muito a psicologia infantil. E muitas vezes, naquele bloco anterior, que me perguntou sobre o trauma, o medo, muitas vezes isso ocorreu na infância, às vezes por um atendimento de algum profissional não da área e que causou esse medo. Então, o profissional que é da área, né, o odontopediatra, ele vai trabalhar com essa psicologia infantil, sabendo realmente as reações, perceber, observar, né, e como lidar com as reações próprias da criança, de cada fase da idade dela. Então, essas reações, elas são individuais, elas não são padrões, e com isso nós temos que lidar com muita observação para sabermos como lidar com esse paciente a cada consulta, né? Então é muito importante ir a um profissional que seja capacitado para esse tipo de atendimento. Doutor Danilo, até bem pouco tempo atrás, quando ainda não havia essas especializações assim mais profundas, mais técnicas, era comum a gente, imagina, na minha geração então, quanto que isso não acontecia. Achar que o dente de leite não precisa ter o cuidado e muitas vezes aparece uma cárie e deixa porque vai cair mesmo. Qual é a influência desse dentinho não tratado na próxima dentição definitiva? Muito boa pergunta. Existe realmente um desprestígio do dente descido ou do dente de leite, achando que ele, como vai vir outro, não tem problema se não receber o tratamento. Pelo contrário, se não fosse importante, ele não existiria.
Então ele tem a sua importância na mastigação, a sua importância na fonética, na formação das arcadas, né? E também numa estética. Hoje, também para a criança é valorizado muito a estética. Então, com isso, a importância de se preservar esses dentes, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter atenção para isso. Além do que, um problema nos dentes, uma cárie, por exemplo, é uma infecção. Né? É causada por bactérias, por germes, por micro-organismos, que vão poder causar outros problemas nessa criança, principalmente que é um organismo que está em desenvolvimento. Então, podemos causar, às vezes, um problema cardíaco, um problema respiratório, né? Um problema em outros órgãos que não seja na boca. Então, é muito importante, então, ter uma plena saúde bucal. É uma pergunta, até foge um pouquinho, mas eu acho que ela cabe bastante aqui. O problema da chupeta. Sim, a chupeta, ela é um hábito que nós chamamos de hábito deletério, que muitas vezes nós temos que ter um trabalho não só de intervenção com o odontopediatra, mas também, às vezes, com o especialista em aparelhos, que é o ortodontista, mas também levando, às vezes, essa criança também vendo a reação, por que esse hábito, essa dependência da chupeta. E a chupeta, ela tem uma validade até seus 2 anos e meio. Após 2 anos e meio, já tem que a mãe, os pais, já tentarem tirar esse hábito da criança, porque causando um má posicionamento na arcada dentária, naturalmente essa arcada volta à sua normalidade. Se perdurar depois de 3 anos de idade, podendo ter então depois que realizar um tratamento mais especializado, complexo, né? Mais complexo. Doutor Danilo, o senhor acha que é viável não oferecer a chupeta para a criança? Bem, a criança, ela nasce com uma necessidade de sucção muito grande. Quando o bebê nasce, ele nasce sabendo fazer uma coisa, que é sugar. A partir da sucção, as outras funções vitais, elas são adquiridas pela criança. E a sucção, onde ela vai ser saciada nessa sucção? Na amamentação. Então, é importante oferecer o peito, a amamentação, exclusiva até os seus 6 meses, né? Incentivada até os seus 2 anos de idade. Com o hábito, então, sendo satisfeito no peito da mãe, não vai haver necessidade da chupeta. Então, com isso, nós não vamos ter esse hábito. Ou seja, a chupeta é muito mais um conforto para a mãe do que para a criança, sim, né? Sim, é chamado, né, um sossego, né? É isso mesmo. Tá bom. Doutor Danilo, nosso tempo hoje acabou. O senhor tem mais alguma coisa, assim, algum recado que o senhor queira deixar para as futuras mamães, futuros bebês? É um prazer estar aqui, podendo esclarecer essas dúvidas. E também me sinto muito feliz em estar trabalhando, fazendo parte da equipe do Implar, onde realizo um trabalho, né, especificamente na minha área, e onde a estrutura do Implar me proporciona condições para que eu possa desenvolver esse trabalho. Doutor Danilo, obrigada mais uma vez. E eu tenho certeza que essa foi uma entrevista de alto nível e de grandes e importantes informações para a nossa sociedade. É nesse momento que nós vivemos um momento de grande desenvolvimento tecnológicos e saber que nossos bebês poderão, daqui para frente, ter uma qualidade bucal completamente diferente que nossos antepassados, né? Quando me lembro das minhas histórias, eu fico até assustada de lembrar o que foi o passado e, felizmente, o que nós vivemos hoje. Continuem conosco na próxima semana, que vamos trazer mais informações para vocês no âmbito da odontologia, no âmbito da saúde bucal. Até a próxima semana e obrigada pela companhia.